Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não está inscrito, se inscreve, deixa like, comentário, me segue nas outras redes sociais. E para ter conteúdos como esse, já sabe, tem que virar membro aqui ou lá pelo Apoia-se, fechou? Bom, vamos falar um pouquinho da situação do Norte no futebol americano brasileiro, né? Sei que não é um tema tão simples, sei que é uma questão muito delicada quando a gente fala do tamanho do nosso Brasilzão de meu Deus, mas temos que falar da situação do Norte, né? O Manaus foi campeão mais uma vez do Norte, foi campeão nos últimos 2 anos, eu acho que em 22 perdeu para o Vingadores, né? Mas desde 2000, há um tempo, é o time que mais investe, né, por assim dizer, no Norte. E esse ano o Norte ficou reduzido a 2 times, né, ao Manaus e ao Remo. E, verdade seja dita, quando a gente compara as duas equipes, o Manaus é um franco favorito, tanto que eram para ser 2 jogos, reduziram para 1, porque eu acho que talvez até o próprio pessoal do Manaus e do Remo tinha percebido que era desperdício de tempo e de dinheiro fazer 2 jogos lá. E isso prejudica muito o cenário do Norte no futebol americano, né? Eu acho que é uma região do Brasil que já sofre muito pela localização, é uma região que já sofre mais do que outras no aspecto de viagem, de fazer equipes chegarem lá, para os times saírem de lá para disputar outras competições. Mas eu acho que os times e as pessoas que estão dentro, elas têm que se ajudar para sobreviver, né? Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, o Remo foi uma junção de 3 times, né, que foi o São Luís Sharks, o próprio Vingadores e o Remo, para fazer um time para tentar bater o Manaus, né? E o Manaus é uma equipe que, por seus méritos e tudo mais, tem condições de ter patrocinadores, tem condições de trazer jogadores de dentro e de fora, de ter uma comissão técnica internacional. Só que, ao mesmo tempo, é um time que está tendo que sair da sua conferência para poder fazer jogos competitivos e se testar. Esse ano foi até Brasília jogar contra o Tubarões, aí recebeu o Galo jogando em Manaus, mas não é todo ano que você vai conseguir fazer isso, né? Então, eu acho que Manaus, o próprio Remo, as pessoas que estão envolvidas com o esporte, elas precisam urgentemente trabalhar em soluções, trabalhar em seletivas coletivas, como a gente já teve, por exemplo, há muitos anos atrás, uma vez em São Paulo. Então, assim, se você não vai trazer qualidade, de repente, na sua conferência, num cenário de 1 a 2 anos, você precisa trazer volume. E eu acho que isso também parte do Manaus. E aí é o que eu falo, que com o futebol americano ele vai crescer quando todo mundo entender que todo mundo tem que crescer. De Manaus, de repente, conseguir passar para algumas equipes o caminho das pedras, para que você consiga, de repente, ter um investimento, para que você consiga ter empresas e parceiros que estejam junto com o seu time. E eu acho que é um processo, eu acho que, pelo pouco que eu conheço do Renner, eu acho que ele é um cara que ele está disposto a ajudar até um certo ponto. Então, eu acho que seria muito importante para o Manaus e para as outras equipes que estão lá, para as pessoas que pensam em formar uma equipe, que precisa ter uma união, né? Quando a gente olha, por exemplo, para outros estados, né, os estados que estão conseguindo ter mais volume de times, como por exemplo São Paulo, Paraná, Minas, a gente vê que existe rivalidade, existe discordância, mas existe ao mesmo tempo uma forma de que as pessoas, de todo mundo consiga jogar, de competir, né? Não estou dizendo que tem que ter uma segunda divisão do Norte, nem nada disso, porque realmente você não consegue ter time para jogar uma, quem dirá para jogar 2. Mas eu acho que o coletivo lá precisa ser maior que o time agora. As pessoas envolvidas, elas precisam continuar trabalhando e focar um trabalho no desenvolvimento e na criação de novos jogadores, né? Então, mais uma vez, esses times que meio que se fundiram, entender que não é fusão que vai salvar, não é fusão que vai fazer você ganhar de um time. E o Manaus entender que se ele não ajudar a trabalhar no desenvolvimento da modalidade ali, ele vai ficar ali e todo ano ele vai ter que ou viajar muito, ou vão ter que fazer muitas viagens para chegar lá e tudo mais. Então eu acho que assim, o Norte precisa de ajuda e o Norte pode se ajudar. Então eu acho que é muito importante que para as próximas temporadas, seja BFA, seja CBFA, seja União, seja o que for, eu acho que o Norte tem que tomar um cuidado e tem que ter uma urgência na formação desses novos jogadores, né? Tanto em categoria de base, quanto em seletivas coletivas, em jogadores que queiram vir para o esporte e que você possa formar e você possa, de repente, ter aí 6, 7, 8, 10 times jogando aí numa Conferência Norte, que ela possa ser grande e possa criar muita casca para todo mundo e para os times poderem jogar. Bom, mais um vídeo é esse, meu povo. Vou ficando por aqui e até a próxima.